Olá, domingo, seja bem-vindo ao canal da Paz, que bom. Era um domingo quando as duas Marias foram ao túmulo, à sepultura de Jesus, para requerer o corpo, para confirmar se o corpo de Jesus estava lá. Era um domingo, primeiro dia da semana. E elas correram para o túmulo. E diz o texto bíblico em Mateus 28 e os versos de 1 ao 10, relata este episódio quando elas foram no túmulo para reclamar o corpo de Jesus. E lhes apareceu um anjo de luz que parecia um raio. Houve um barulho, um trovão no céu, e elas ficaram assustadas, mas ele, de forma mansa e pacífica, as abordou e disse assim: o mestre não está aqui. Fique comigo para esta meditação de domingo, hoje o primeiro dia da semana. Inscreva-se no canal da Paz, deixe o seu like lá, é muito importante que você se manifeste com o gostei ou não gostei, porque o algoritmo trabalha em cima das curtidas, sabia disso? E então a palavra de Deus será disseminada. Mateus 28, os versos de 1 ao 10, vamos ler apenas alguns, diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, que era domingo, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Ele não está aqui, disse o anjo para elas, ressuscitou como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. E elas se retiraram apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria. E grande alegria correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve, e elas aproximando-se abraçaram-lhe os pés e o adoraram, confirmaram a ressurreição de Jesus. E então Jesus lhes disse, não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Jesus já havia predito a sua ressurreição. Por ocasião da Páscoa, logo no início do ministério de Jesus, os judeus abordaram a Jesus porque ele esteve no templo e verificou que eles transformaram o templo santuário em lugar de comércio, cheio de aves, comércio de animais, de aves, e os mercadores bradavam de um lado e de outro, vendendo a sua mercadoria. Jesus ficou indignado com aquela situação e fez um chicote, de alguma maneira, e espantou os comerciantes do templo do santuário e os pobres e as pessoas que não tinham dinheiro para comprar a mercadoria que os comerciantes vendiam. Eles vendiam a graça, vendiam o perdão, vendiam o direito dos pobres, das pessoas entrarem no templo. Era a moeda de troca do templo. Jesus não suportou aquela situação, os expulsou dali do templo, e então Jesus disse para os judeus que questionaram o que ele estava fazendo, por que ele fazia aquilo, e ele disse assim, fiqueis sabendo que eu destruirei este templo e em 3 dias eu o reedificarei. Jesus falava, se reportava de forma simbólica, de metáfora, Jesus estava se referindo à sua morte e ressurreição. Jesus faleceu na sexta-feira, ficou no sábado durante o dia, ficou sepultado no sábado, morto, e ressuscitou no terceiro dia. Ele se referia a ele próprio, ao templo. Sim, Jesus ressuscitou, amigo, amiga, ele está vivo, o único Deus que esteve neste mundo como Deus vivo, porque os demais deuses que eram adorados morreram e nunca mais ressuscitaram, não se sabe aonde estão, nem enterrados. Mas o Filho de Deus estava morto e o que estava morto ressuscitou. Ressuscitou para a nossa alegria, para a nossa felicidade, para a tua e a minha felicidade. Você sabia disso? Ah, eu já sabia, eu já conheço a história da morte de Jesus, mas não é conhecer a história, não é isso que eu estou perguntando. Eu quero saber se você conhece o Jesus ressurreto, aquele que ressuscitou, que o Pai o chamou para a vida, e ele veio para interceder por nós, por você e por mim. Depois que deu a sua vida lá na cruz do Calvário, morreu a morte de cruz, a morte mais vergonhosa que o ser humano conhecia na época, uma morte indigna,
uma ofensa à santidade ao Criador do mundo, mas Jesus sujeitou-se para salvar você e a mim, para redimir a humanidade. Você sabia disso? É importante nós raciocinarmos e refletirmos sobre o Cristo ressuscitado, o Cristo morto, que expiou os nossos pecados. Ele limpou o pecado original cometido lá do Éden. E ele, ao redimir a humanidade, ele reconciliou com Deus o mundo na sua morte. E assim se cumpriu o plano da redenção para você e para mim. Basta crermos. Eu então pergunto, você conhece a história do Jesus ressurreto, mas você conhece o Cristo ressurreto? Você tem relacionamento com Ele? Você ora para Jesus? Você aceita a Cristo como seu Salvador pessoal? Não é apenas dizermos, hoje virou modismo, né, dizermos assim que o que você é? Eu sou cristão, eu sou evangélico, gospel, o mundo gospel, todo mundo é cristão, todo mundo é evangélico, cantam rock em nome de Deus, em nome de Jesus, e cometem uma blasfêmia, uma ofensa à santidade de Deus, à santidade de Cristo. Cristo, Ele ama cada um de nós, mesmo aqueles que o ofendem, que blasfemam contra Ele, não é? Jesus, mesmo assim, ama você e ama a mim. Amigo, amiga, hoje é domingo. Eu então te pergunto, você tem orado neste primeiro dia da semana? Incline a sua fronte se puder e oremos. Senhor meu Deus, que bom estarmos mais uma vez juntos para orarmos e meditarmos na sua palavra. Que o Senhor nos abençoe e guarde, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor dirija os nossos caminhos, que o Senhor mostre para nós o caminho mais excelente. E se temos negligenciado, se temos deixado de orar ao Senhor, se temos deixado o Senhor de lado, apenas conhecendo a sua história, queira nos perdoar. Por favor, Senhor Deus, faça parte da minha história, da nossa história, da história deste ouvinte, desta ouvinte, que está hoje fazendo parte aqui do Canal da Paz, ouvindo esta mensagem. Que o Espírito Santo toque no coração dela, toque no coração dele. Assim eu oro agradecido, rogando a presença do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor do mal. Fique com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.